Não, pra aqui... você. Não, eu sei, eu tô vendo. Ah, beleza. Acho que vai funcionar. Eu não sei onde que é a captação de som. Tomara que eu não esteja segurando. Dá a captação aqui, né? Bom, então vamos lá, né? Já que eu vou fazer esse trocinho aqui. Ó, então é o seguinte, o assunto da... Vou ficar arrumado. Você quer começar de novo? Não, lógico que não. Tem que ser com erro de gravação, né? Senão não tem graça. Então, olha só, gente, o assunto da aula de hoje, então, da prova, né, é Roma. Ficar esperto com a primeira coisa, não pensar que Roma, desde o começo, é uma, como é que fala? É um império. Na verdade, Roma, no princípio, é apenas uma cidade, né? Tudo começa com a cidade. Então, a primeira questão a discutir é exatamente o surgimento da cidade. Muito bem. Para o surgimento da cidade, a gente tem duas explicações, digamos assim. Vontade de jogar essa Coca-Cola no seu negócio. Então é o seguinte, então o que a gente tem? Primeira explicação é a explicação lendária. Muito bem, a explicação lendária diz que Roma surgiu a partir de Rômulo. Como é que esse indivíduo apareceu na história? Na realidade, os romanos tinham uma religião politeísta, portanto acreditavam em vários deuses, e também antropomórfica, portanto eles acreditavam que os deuses tinham não só forma humana, mas também comportamento humano. Entre esses comportamentos humanos, os deuses poderiam manter relações amorosas com seres humanos. Foi o que aconteceu com o deus Marte, que manteve relações amorosas com beijinhos, abracinhos e outras coisinhas mais, com uma mulher chamada Rhea Silvia. Desse relacionamento entre o Marte e a Rhea Silvia, nasceram Rômulo e Remo. Muito bem. O que acontece? Quando os dois nasceram, o tio deles, o irmão de Rhea Silvia, chamado Amúlio, pegou as crianças e furtou-as da mãe e pediu que os abandonasse às margens do rio Tibre, para que eles morressem lá e tal. Eis que, abandonados, aparece uma loba, que é o grande símbolo dessa lenda, o elemento central dessa lenda. Essa loba, ela então teria amamentado os dois gêmeos, o Rômulo e o Remo, e Rômulo teria sido o fundador da cidade de Roma. Essa é a origem lendária. Gente, lenda é lenda, lenda não tem comprovação histórica, certo? Lenda não tem comprovação histórica, beleza? O que mais? Vamos lá, estou achando legal isso aqui. O que mais tem? A origem histórica. A origem histórica, ela vai dizer que Roma surgiu a partir de povos que habitavam a Península Itálica. Quais povos? Os latinos, havia gregos ao sul e havia também os etruscos. Então Roma teria sido a criação dos latinos. Tanto é que Roma fala latim, né? Latim é a língua oficial dos romanos. Beleza? O que mais? Monarquia ou realeza? Primeira fase da história de Roma. Monarquia ou realeza. Na monarquia ou realeza, o que acontece? A primeira informação, monarquia, mono significa um, arquia significa rei. Então, no primeiro momento, Roma tem um rei. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Muito bem, certo? A segunda coisa, esse rei, ele tem funções religiosas. Era muito comum nessa época que o governante tivesse funções religiosas e funções políticas, né? Funções militares. E o Senado? Os senados são os senhores da cidade. Patrícios, né? A sociedade romana, ao topo da sociedade são os patrícios. Então esses patrícios, eles formavam o Senado, eram os senhores da cidade. E o Senado tinha poderes bastante grandes, tanto é que o último rei romano, rei, não imperador, o último rei romano, o Tarquínio, o Soberbo, foi retirado do poder pelos senadores, porque ele quis ser soberbo, ele quis impor a sua autoridade sobre o Senado, ok? Beleza, então monarquia ou realeza, rei e senado.
Depois passamos para a segunda fase, que é a República Romana. No período da República, o poder está nas mãos do Senado. Eu não tenho mais a presença do rei, então os poderes estão nas mãos dos senadores, beleza? Bom, elementos importantes da República: luta entre patrícios e plebeus, ou plebeus e patrícios. Lembrando que a sociedade romana, ela era formada por 4 grupos: patrícios, que estão no topo da pirâmide. Patrício, você lembra de patrão, né? São os caras mais poderosos. Depois você tem os clientes, que eram protegidos dos patrícios. Depois você tem os plebeus, que apesar de não terem praticamente no início direitos políticos, mas pelo menos eram pessoas livres. Ser uma pessoa livre numa sociedade como a sociedade romana, onde a maior parte das pessoas é formada por escravos, já era uma grande coisa. E a base da sociedade eram os escravos, sejam prisioneiros de guerra ou escravos por dívida. Beleza, o que os plebeus querem com essas lutas? Os plebeus querem aumentar os seus direitos. Então essas lutas entre patrícios e plebeus, essas lutas elas têm esse intuito, ok? Aumentar os direitos dos plebeus. E eles conseguiram bastante coisa. Por exemplo, tribunos da plebe. A partir da República, os plebeus têm direito a ter representantes. Então, voltando aqui. Então, luta entre patrícios e plebeus. Nessa luta entre patrícios e plebeus, os plebeus vão conseguir importantes conquistas, não é? Primeira delas, tribunos da plebe. A partir desse momento, os plebeus têm o direito de ter representantes no Senado. Lógico, os representantes plebeus no Senado, eles não vão ter as mesmas regalias, os mesmos poderes do que um senador patrício, mas já é uma boa coisa. Tanto é que os tribunos da plebe só podem participar das decisões do Senado que tenham a ver com os plebeus. Demais decisões eles nem podem participar. A lei das 12 tábuas, leis escritas, o que já é uma boa coisa, porque até então o direito romano era um direito consuetudinário, um direito baseado nos costumes. Portanto, você ficava meio refém de um grupo de magistrados, né, que eram os juízes, enfim, que julgavam as coisas a partir dos costumes. De repentemente, o que acontece? Você não sabia exatamente quais eram as leis. Agora não há mais treta. As leis estão escritas, são 12 tábuas de bronze fixadas no Fórum Romano. Lei Canuleia, direito de casamento entre patrícios e plebeus. Esse direito de casamento entre patrícios e plebeus era interessante para os dois grupos. Por exemplo, se você pega um homem plebeu, por exemplo, se casa às vezes com uma mulher do grupo patrício, que às vezes é endinheirada, né? Então, você pega um homem plebeu, uma mulher do grupo patrício, ou um homem patrício com mulher plebeia, blá 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 blá. Ou seja, direito de casamento entre patrícios e plebeus. O que mais? Lei Licínia Sextia, fim da escravidão por dívida. A partir desse momento, não há mais escravos por dívida. Se não há mais escravos por dívida, a única forma que Roma tem de conseguir escravos é através das guerras. Tanto é porque os prisioneiros de guerra são escravos. Tanto é que a partir daqui, as guerras se tornarão ainda mais necessárias. Bom, o que mais? Guerras púnicas. Uma guerra importantíssima no período da República. Guerras púnicas, Roma contra Cartago. Cartago é o império do norte da África, que dominava, portanto, a orla, né, africana do mar Mediterrâneo. Os romanos já dominavam a parte europeia. Então, para os romanos, era extremamente conveniente vencer Cartago. Porque a partir do momento que eles vencem Cartago, não só eles conseguem expandir o território, mas eles conseguem também dominar as duas margens do mar Mediterrâneo. Essa parte europeia, que já era dos romanos, e a parte africana.
dominar o mar Mediterrâneo é importante. O mar Mediterrâneo vai ser o grande mar dos romanos. É pelo mar Mediterrâneo que os romanos vão conseguir os seus territórios. É pelo mar Mediterrâneo que os romanos vão navegar. É pelo mar Mediterrâneo que os romanos vão orientar a sua expansão. É pelo mar Mediterrâneo que os escravos romanos vão transitar. Tanto é que chamaremos o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar. Ok? Outras consequências das guerras púnicas: enriquecimento do Estado. Claro, o governo romano se tornará ainda mais poderoso. Fortalecimento do exército. Os militares nessas guerras conseguiram não apenas moral, porque venceram a guerra, mas conseguiram também terras, porque após conquistar as guerras, os militares recebiam como premiação por sua dedicação nos combates terra. E terra, gente, é vida, terra é produção. Fortalecimento do escravismo, claro. Agora, como não tem mais escravidão por dívida, a única forma de conseguir escravos é através das guerras. Então, com guerras, naturalmente, você consegue mais escravos, e o escravo é a base da produção agrícola romana. Reformas dos irmãos Graco. Bom, Caio e Tibério Graco. Na verdade, Tibério e Caio Graco eram tribunos da plebe, e como tribunos da plebe, eles vão propor, naturalmente, reformas que atendam a classe plebeia. O Tibério Graco propôs o quê? O Tibério Graco propôs reforma agrária. Na verdade, o Tibério Graco propõe, primeiro, que o tamanho das terras públicas seja limitado. Eu tenho uma limitação para o tamanho das terras públicas, exatamente para que sobrem terras para aqueles que não as têm. Segundo, que houvesse a reforma agrária. Reforma agrária é quando o governo pega terras e distribui para quem não as tem. Claro, e essa reforma agrária desagrada quem tem terras, que não quer perdê-las. Tanto é, e são quem? Os patrícios. Tanto é que o Tibério Graco é assassinado pelos senadores patrícios. Depois veio o irmão dele, o Caio Graco. O Caio Graco propõe a distribuição de comida, na verdade a venda de trigo a preços baixos. O trigo é de onde se faz a farinha, de onde se faz o pão. Farinha da boa, da farinha permitida por lei. Não é a farinha legal que se vende nas áreas perigosas do município, ou até nas áreas nobres. Não é. É a farinha boa, que se faz o pão nosso de cada dia. É a base da alimentação romana, ok? Venda de trigo a preços baixos. Segundo, ele propunha uma coisa que parece meio absurda, que é a questão de dar aos soldados equipamentos militares. Até nesse momento, o próprio soldado era obrigado a pagar o seu armamento. Resultado, os caras que eram mequetrefes, os caras iam para os combates mal armados, portanto eram trucidados pelo exército inimigo. Ao passo que os mais importantes, endinheirados, iam bem armados, com cavalos, armaduras e tal. Então você percebia muito claramente, durante a guerra, que os carinhas que vinham de grupos sociais menos importantes, os caras eram arrebentados na guerra. Os caras que vinham de grupos mais possantes financiavam bons armamentos. Estou até babando. Então, vinham de grupos mais poderosos, os caras podiam financiar, armamentos mais poderosos. Beleza? Assim, o Caio Graco, muito decepcionado porque as suas medidas não foram aprovadas. As medidas propostas pelo Tibério Graco e pelo Caio Graco não foram aprovadas, porque se elas fossem aprovadas, elas desagradariam a elite patrícia, que quem tinha mais poder era a elite patrícia. Não foram aprovadas. O Tibério Graco é assassinado e o Caio Graco
Vamos dizer que ele se suicida a si mesmo, né? Dando-se o erro de português. Ele pede que alguém o mate, tá? Então as reformas não foram aprovadas. O exército fica cada vez mais fortalecido, é óbvio, o fortalecimento do exército me parece uma coisa óbvia. Por que me parece uma coisa óbvia? Porque com as vitórias militares, os militares vão ganhando mais prestígio. A barba tá mal feita, mano, que merda. Então, os militares vão ganhando mais prestígio. E assim você tem, por exemplo, o general Mário, vai ser um cara que vai assumir um período ditatorial em Roma. O general Mário, o mais importante que ele fez foi a implantação do salário pago aos soldados, coisa que não havia até então. Então, olha que absurdo, até uma certa época, o soldado romano tinha que financiar as suas armas, suas munições, seus armamentos, e também não recebia salário. Então, para o cara que era um pequeno plebeu, para o cara ir para a guerra era foda. O cara ficava sem a terra, não sei o que, não sei o que. Muitas vezes depois que o cara voltava, sua terra tinha sido surrupiada por alguém, entendeu? Então agora não, agora você tem, né, a questão do pagamento, né, dos salários, que é o que o general Mário propõe. Depois tem o Sila, depois a formação dos 2 triunviratos. O primeiro triunvirato vem de 3. Primeiro triunvirato formado pelo Crasso, pelo Pompeu e pelo Júlio César. Segundo triunvirato, formado pelo Lépido, pelo Marco Antônio e pelo Otávio. Primeiro triunvirato, Crasso, Pompeu e Júlio César. Segundo triunvirato, Lépido, Marco Antônio e Otávio. No primeiro triunvirato, destaque total para o Júlio César. Total. O Crasso tinha sido um general importante, tinha participado da repressão à revolta de Espartaco, que era uma revolta de escravos, e a treta final no primeiro triunvirato fica entre Pompeu e Júlio César, né? Júlio César foi aquele cara que venceu as batalhas na Gália, ele foi muito bem sucedido nas batalhas na Gália. Ele vai tentar, na verdade, enfrentar Pompeu, para ver quem é que assume o poder em Roma. Pompeu estava no Egito, né? Então, na verdade, César, quando vence as batalhas na Gália, César fica sabendo que Crasso havia morrido e que Pompeu havia assumido o governo romano sozinho. César sabe que ao voltar para Roma, o tempo vai fechar entre ele e Pompeu. Tanto é que ele teria pronunciado uma célebre frase, né? A sorte está lançada, quando ele atravessou o rio Rubicão. Ele chega a Roma. Pelas regras romanas, quando um general voltava de uma batalha, ele não poderia jamais entrar em Roma com seu exército armado. Ele tinha que desarmar o exército. Só que ele não faz isso. Ele entra armado porque ele quer enfrentar. Ele entra com o exército armado para enfrentar Pompeu. Quando ele chega a Roma, Pompeu está no Egito, amando loucamente Cleópatra. César não pensa 2 vezes. César vai ao Egito. Quando César chega no Egito, o que acontece? Pompeu está morto. Pompeu havia sido morto por Ptolomeu, irmão de Cleópatra. César mata Ptolomeu, não porque Ptolomeu havia matado Pompeu, porque afinal era isso que César faria, mas porque ele queria ter tido a honra de matar Pompeu. César volta a Roma e, entre aspas, seria declarado o imperador dos romanos. Porém, o que vai acontecer? Ele vai para o Senado. Quando ele chega no Senado, ele vai ser homenageado. Só que isso é uma ameaça para o Senado, porque teme-se que uma eventual chegada de César ao poder como imperador diminuísse os poderes do Senado. Então, na saída do Senado, nas escadarias, César é assassinado por Brutus. É importante, aí não é nenhuma discussão de questão pessoal. O Brutus foi lá e matou o César. A questão é assim, Brutus representa a elite patrícia. A elite patrícia não quer César como imperador, porque isso pode enfraquecer o Senado. Muito bem. Com a morte de César, abre-se espaço para o segundo triunvirato. Com Lépido, Marco
Antônio e Otávio. Dos três, o Otávio é o destaque total. Otávio é uma espécie de filho adotivo de César, e Otávio vai conseguir se sobressair sobre Lépido e Marco Antônio. Otávio Augusto será o primeiro imperador romano. Sim, começamos com o Império então. O governo do Otávio, destaque aí para a questão da Pax Romana e do pão e circo, né? O que Otávio está preocupado? Otávio está preocupado em organizar o Império. O Império cresceu demais. Então ele vai dar uma organizada no Império, ele vai melhorar a administração, vai profissionalizar o exército, ele vai proteger mais as fronteiras, ele vai bloquear momentaneamente as novas conquistas territoriais, porque ele acha que o Império está ficando grande demais e difícil de administrar. Portanto, ele entende que é o momento de dar uma segurada. Bom, enfim, essa é a Pax Romana, que vem naturalmente junto com o pão e circo, que é a ideia da distribuição de comida para a população ficar com o bucho cheio e não encher a paciência do governo, e o circo representado pelos grandes espetáculos públicos para entreter os romanos. Nos espetáculos públicos você fica feliz, você esquece dos problemas. Estamos aí há mais de 10 dias vivendo a gloriosa Olimpíada, né? Olimpíada do Rio de Janeiro 2016. Olha, não é que os problemas acabaram, mas o número de reflexões no próprio Facebook sobre os problemas políticos diminuiu, arrefeceu. É assim mesmo. É um momento aí de patriotismo e tudo mais. Então, espetáculos públicos de diversão pública são importantes, e Roma se preocupou muito com isso. Tanto que decretara-se normalmente 175 feriados para que as pessoas pudessem... Não consegui pegar com a boca, velho. Para que as pessoas pudessem então usufruir desses espetáculos, ok? O legado romano, o legado jurídico, ficar esperto, o código de leis, a base do ordenamento jurídico atual é romano, a língua latina, que é a base da língua portuguesa, porque Portugal era território romano. A mistura da língua latina romana com os bárbaros que ocuparam o atual Portugal deu origem ao português, e assim ao espanhol, ao italiano. O cristianismo, essa questão é importante. Cristo nasce durante o governo de Otávio Augusto. Cristo, não interessa aí a questão religiosa, Cristo traz uma mensagem. Cristo traz uma mensagem que contraria os interesses romanos. A questão, por exemplo, do monoteísmo. Cristo vem do grupo judeu e ele é monoteísta, enquanto o Império Romano é politeísta, acredita em vários deuses. Cristo defende a paz, Cristo é pacifista, enquanto o Império Romano ama a guerra. O sangue da guerra é o que alimenta a expansão romana. E por fim, a questão do culto ao imperador. Os cristãos se recusam a cultuar o imperador, um cara que eles consideram que não é digno de culto nenhum, um cara que cultua a guerra, um cara que cultua a morte, um cara que cultua a destruição. Então esse cara não tem que ser cultuado porcaria nenhuma. Os cristãos vão ser perseguidos, mas mesmo sendo perseguidos, os cristãos vão ser cada vez mais numerosos em Roma. Os princípios cristãos, eles terão uma grande aceitação, principalmente entre os romanos mais pobres. A ideia cristã da salvação eterna agradava demais as camadas mais populares, certo? Bom, mesmo assim, Cristo foi perseguido, os cristãos foram perseguidos, Cristo foi crucificado, outros cristãos também foram perseguidos, só que o cristianismo crescia. Eis que o imperador Constantino, no ano 313, assina um documento chamado Édito de Milão, decretando a liberdade religiosa.
A partir do ano 313, você não tem mais perseguição aos cristãos. Quem é cristão... Okay. Não, então, aí deixa eu falar de novo para você. Então o Império Romano era um império só. O império do lado esquerdo estava muito fraco, do lado direito estava muito forte. Para evitar que a parte fraca atrapalhasse a parte forte, o imperador Teodósio fez a divisão em duas partes. A partir do ano 395, um império é o romano do ocidente, do lado de lá, império fraco, capital em Roma, vai ser engolido pelos bárbaros. Do lado de cá, do que seria a Grécia de hoje para cá, o Império Romano do Oriente ou bizantino é a mesma coisa, tá? Capital em Constantinopla, a ex-cidade de Bizâncio, por isso chama-se Império Bizantino, que vai ser um império poderosíssimo, com um imperador com mega poderes, tanto é que ele é um Césaropapa, ele é ao mesmo tempo em Bizâncio líder político, que é César, e líder religioso, que é Papa, ele que nomeia o patriarca de Constantinopla. Outra coisa, o imperador de destaque, o único imperador bizantino que você tem que saber o nome, tá? O único imperador romano que você tem que saber o nome, na verdade, é o Otávio, o Constantino e o Teodósio. E dos imperadores bizantinos, só o Justiniano, que foi o cara que expandiu o império, que enfrentou uma revolta, que é a revolta de Niqué, que é uma revolta gerada, começou, lembra aquela história, que eles estavam reunidos como é que chama? No hipódromo, que era tipo um teatro no Império Bizantino, aí houve um desentendimento, e aí eles começaram uma revolta contra o governo sufocou a revolta, né? Matou mais de 15 mil pessoas dentro do hipódromo. O Código de Justiniano, ele organizou um código de leis, a partir de... ele tinha lá a parte do Código Justiniano, que era a parte das leis romanas, ele criou um manual de estudo para estudantes de direito. Outra coisa também tem que saber, a parte religiosa. A parte religiosa do império é importante. Tem uma questão sobre parte religiosa, que é o seguinte: dentro do Império Bizantino começam a aparecer ideias religiosas que contrariam as ideias oficiais da Igreja cristã, da Igreja do Papa. Duas merecem atenção, que seria a questão da iconoclastia e a questão do monofisismo. Mono significa fisismo. Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar.